Salve, salve família! Voltamos, quer dizer, para vocês a gente não voltou, né? A gente tá aqui outro dia, né, fazendo live, no mesmo horário, 8 horas da noite, hoje é dia 6, né? Mas para mim voltamos, porque é isso, né? Eu gravei, parei e voltei a gravar, só isso. Pura e simplesmente, estamos aqui para dar continuidade ao que a gente estava lendo ontem, né? A Conquista do Pão, do Kropotkin. Agora a gente vai para discussão sobre habitação, né? Então a gente vai discutir um pouco da questão de moradia. E como eu encerrei o último episódio falando, né? É uma questão, outra questão fundamental para o capitalismo do século XXI, para o neoliberalismo, para a política, para a necropolítica, né? Para o necrocapitalismo mesmo, para uma política de morte, para uma política de decidir quem vive e quem morre, quem se alimenta bem, quem não se alimenta bem, quem vai produzir, quem não vai produzir, quem vai vender o que vai produzir, quem não vai vender o que vai produzir, enfim, inclusive relacionada direta com essa questão de comida, de moradia, de segurança e por aí vai, né? Muito mais, inclusive, do que uma questão policial, diga-se de passagem. Bom, eu sou Marcos Morcego, sou comunicador político. Estamos aqui, novamente, queria lembrar, assim como no último episódio, tá? Segue nas redes sociais. É que é estranho quando eu gravo no mesmo dia, gente, né? Eu acho importante falar isso. Quando eu gravo no mesmo dia, porque como parece que eu acabei de falar as coisas, sabe? Fica meio tipo, pô, tô falando de novo, a galera já deve estar saco cheio. Mas é isso, é outro episódio, então não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, lá no nosso Instagram, e marcosmorcego.basecai.social, lá no nosso Blue Sky, né? A famosa redezinha azul, atual redezinha azul. Vocês podem conferir meus textos, assim como de outros e outros camaradas, lá no site da Clio Operária, que é a nossa revistinha, um projeto muito foda, muito bacana, vem coisa muito boa por aí, e vai ser lá que eu vou lançar a nossa lista de indicação para a feira da Unesp, feira que começa agora, dia 7, um dia depois desse episódio aqui, inclusive, começa dia 7, vai até o dia 11, 50% de desconto em 160 editoras, então vai ter coisa pra caralho. Óbvio, minha listinha vai ser voltada para marxismo, política, antropologia, um pouquinho dessas coisas, mas vai ter muito mais coisa na própria feira. Então vai lá, conheça as editoras, dá uma volta, conversa com a galera, grava os livros que você quer, começa a montar já a lista para o ano que vem, enfim, coisas assim que esse é o espaço. E também queria lembrar que vai ter a Feira Nacional da Reforma Agrária do MST, que começa no dia 8, na quinta-feira, e vai até o dia 11, com produtos agrícolas sem o uso de agrotóxico, tá? Então a gente vai ter ali coisa de qualidade, comida de qualidade, que era justamente o que a gente estava discutindo nos últimos episódios, né? Nos 2 últimos episódios de A Conquista do Pão. Beleza? Você pode adquirir o livro direto no site da Biblioteca Terra Livre. Você pode olhar na descrição e pegar o nosso PDF. Você pode acompanhar aqui com a gente, que a gente vai estar transmitindo aqui o livro para quem quiser. Volto a dizer, tá? A preferência sempre é ter o livro físico. Eu falei para vocês, tá? Porque aqui, ó, a gente marca o livro, tá? Tem coisa escrita aqui, ó. Tem coisa escrita, tem coisa grifada, tem coisa marcada. Trabalhe com os livros assim. Se for ter um PDF, baixa ele, não abre só no Drive, baixa ele para você também poder grifar, usa os aplicativos, usa o Kindle, enfim, tem várias ferramentas, né? Eu posso até soltar uma aqui no chat, quando eu não consigo soltar no chat, na verdade, mas eu posso colocar aqui para vocês, tá? Cadê? Deixa eu colocar aqui. Eu uso geralmente esse daqui quando eu uso o PDF, tá, gente? Para quem quiser, para quem tiver interesse, vou deixar um pouco aí na tela para vocês, se dá tempo de digitar e tal, se você pesquisar, para grifar PDF, marcar PDF. Além disso, tem nosso livro na editora Terra Sem Amos, que é o Por uma Implosão da Sociologia, você pode comprar diretamente com eles. Show, legal, da hora. E não vou falar do desconto da turma literária, porque vai ter a Feira da Unesp com 50%, beleza? Mas, além disso, você pode apoiar nosso projeto financeiramente também, tá? Seja pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com, seja pelo apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego. Beleza? Agora sim, bora lá dar continuidade aqui para o nosso textinho falando sobre a habitação. Então a gente está lendo com o Kropotkin sobre basicamente aquilo que ele trata como a conquista do pão. E ele vai começar falando sobre a comida, mas ele desde o começo, a gente já falou sobre isso, né? Ele está olhando e falando, família, a comida é um ponto, e um ponto crucial, obviamente. Mas conquistar o pão quer dizer conquistar o básico. O que é o básico que a gente quer conquistar? E sempre colocando uma coisa interessante que o Raul Zibek traz, né, para quem acompanha o meu podcast. Inclusive, eu esqueci de avisar no episódio de ontem. Essa semana tem podcast. Tá? Essa semana não tem vídeo sobre lei de drogas. Essa semana tem podcast. Essa semana é a Caverna do Morcego lá no podcast. Lá no Spotify, aqui no YouTube Studio, YouTube Music, vai ter podcast, beleza?
Mas o Ausbeck, ele traz muito essa perspectiva, né, de a gente precisa também, ao mesmo tempo que constrói essas coisas alternativas, os nossos desejos, nossas vontades, sair da lógica mercadológica, que é algo marcado pelo Kropotkin, né, de sair da lógica capitalista de funcionalidade das coisas. A habitação, parte 1. Aqueles que seguem atentos ao estado de ânimo dos trabalhadores devem ter notado que lentamente está se formando um consenso definitivo sobre um assunto muito importante, o da habitação, que é algo que a gente tem que voltar, inclusive, a discutir aqui em São Paulo, né? Que está sempre no debate público, assim como tarifa zero e tal, mas sempre muito de lado, mas tá. É um fato que, nas grandes cidades da França e nas muito pequenas, os trabalhadores vão chegando aos poucos na conclusão de que as casas habitadas não são de forma alguma a propriedade daqueles que o Estado reconhece como seus donos. A gente, então, chega para questionar a questão da propriedade. Mas essa é uma evolução que está ocorrendo na mente das pessoas e elas não serão mais levadas a acreditar que o direito à propriedade sobre as casas é justo. E aí, eu acho que o capitalismo ele se atualiza muito bem nisso, né, em reforçar o direito da propriedade. E aí, cabe lembrar que a gente tem uma questão da propriedade privada que dá uma girada de chave forte nisso com os ideários do neoliberalismo, né? Então, ali com Hayek, não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas ali nos anos 30 de 1900, né? Ou seja, depois desse livro ser escrito. Eles sacam isso e eles constroem uma outra alternativa, né? Mas ele está falando, aparentemente, nesse primeiro momento, num sentido de propriedade, sim, mas dessas grandes casas, né? Porque a casa não foi construída pelo proprietário. Ela foi construída, decorada e atapetada por centenas de operários movidos pela fome dos canteiros de obra, cuja necessidade de viver se reduzia a receber um salário reduzido. O dinheiro gasto pelos postos proprietários não foi produto do seu próprio trabalho. Ele o acumulou, como toda a riqueza, pagando aos trabalhadores 2/3 ou apenas a metade do que era devido a eles. Então, aí você tem uma questão de propriedade, olhando para o que é propriedade privada, né? Que eu acho até engraçado, né? A gente precisa voltar a olhar, inclusive, para pensar em propriedade e tal, não sei o quê, de que ponto a gente vai discutir a nossa casa nisso. Para pensar em sim, um lugar de moradia, um lugar onde a gente tenha certas questões, inclusive individualizadas, respeitadas, porém que fujam da lógica de propriedade no sentido de isso daqui é meu e é minha posse e eu que sou dono daqui. Alguma coisa diferente, enfim. Por fim, e é especialmente aqui que a enormidade salta aos olhos, a casa deve ser o valor atual ao lucro que o proprietário poderá retirar dela. Ora, esse lucro será devido à circunstância de a casa ser construída em uma cidade pavimentada, iluminada, a gás, em comunicação regular com outras cidades, reunindo em seu entorno estabelecimentos da indústria, comércio, ciência e arte, que a cidade está adornada com pontes, cais, monumentos de arquitetura, oferecendo aos seus habitantes 1000 confortos, 1000 comodidades desconhecidas na aldeia, que 20 ou 30 gerações trabalharam para torná-la habitável, limpa e bela, e ela geralmente não fica nem habitável, nem limpa, e uma beleza a gente pode enxergar. Gosto dessa noção. Mas entra essa questão da especulação imobiliária. É isso que ele está falando. Para quem ouviu o último episódio da Clio, a última live da Clio Operária, vai sacar isso daí. O valor de uma casa em alguns distritos de Paris é de 1 milhão. Não porque contém em suas paredes o equivalente a 1 milhão em trabalho, mas porque ela está em Paris. Durante séculos, trabalhadores, artistas, pensadores, estudiosos e literatos contribuíram para fazer de Paris o que ela é hoje. Um centro industrial, um centro comercial, um centro político, um centro artístico e um centro científico. Porque ela tem um passado, porque suas ruas são conhecidas, graças à literatura nas províncias do exterior, porque é produto do trabalho de 18 séculos, de 50 gerações de toda a nação francesa. Quem então tem o direito de se apropriar da menor parte desse terreno ou do último dos edifícios, sem cometer uma injustiça flagrante? Quem então tem o direito de vender a alguém a menor parcela do patrimônio comum? Sobre isso, dizemos, se estabelece um entendimento entre os trabalhadores. A ideia de moradia gratuita ficou muito evidente durante o Cerco de Paris, quando se exigiu a anulação total das dívidas proclamadas pelos proprietários. E talvez seja isso que a gente tem que pensar, inclusive quando a gente pensa em ocupação. Que, não! A pessoa que ocupa não tem que pagar a porra do aluguel do apartamento pro Estado. Não! Ela não tem que pagar para ter aquilo lá, mesmo que seja temporariamente. Por quê? Pagar para quem? Não foi a gente que construiu mesmo? Não foi a gente que fez? Isso aí não ficou para uso e abuso de algum proprietário burguês? Foda-se, basicamente falando. Ela se manifestou novamente durante a Comuna de 1871, quando a Paris Operária esperava do Conselho da Comuna uma decisão dura sobre a abolição dos aluguéis. Abolição dos aluguéis. Vou grifar aqui, tá?
esta ainda será a primeira preocupação dos pobres quando a revolução implodir. E eu acho que é uma preocupação, inclusive, de hoje, principalmente pensando na questão de crédito, principalmente pensando na questão de especulação imobiliária. É uma preocupação atual. Com revolução ou não, o trabalhador precisa de abrigo, moradia. Mas, por pior que seja, há sempre um dono que pode expulsá-lo. Governo, banco, empresários. É verdade que uma revolução, o dono não encontrará um oficial de justiça para jogar os pertences dos trabalhadores na rua. Mas quem sabe amanhã o novo governo, por mais revolucionário que a firmiceira, não vai reconstruir a força e lançar a matilha policial contra o trabalhador. Vimos a comuna proclamar a remissão de termos devidos até 1º de abril, mas somente até 1º de abril. Após esse prazo, seria necessário pagar, mesmo quando Paris era uma cidade sem administração, com uma indústria parada e 30 soldos de recursos para o revolucionário. No entanto, o trabalhador deve saber que, ao não pagar o proprietário, não está apenas se beneficiando de uma desorganização do poder. É preciso saber que a moradia gratuita é reconhecida como princípio e sancionada, por assim dizer, pela aprovação popular, que a moradia gratuita é um direito proclamado em voz alta pelo povo. Muito antes do que um direito constitucional, muito antes do que uma lei, do que uma regulação, é um direito do povo, enquanto povo. Pois bem, vamos esperar que essa medida, que responde perfeitamente ao sentimento de justiça de todo homem honesto, seja tomada pelos socialistas que se veriam misturados com os burgueses do governo provisório? Esperaríamos muito tempo até que a reação retornasse. É por isso que, recusando o lenço e o cap, sinais de comando e escravidão, permanecendo o povo entre o povo, os revolucionários sinceros trabalharam com ele para que a expropriação das casas se torne um fato consumado. Não necessariamente a sua casa, trabalhador. Não necessariamente a minha casa aqui, né? Vocês sabem, fudido, mora na periferia, mora em barranco e tal, isso aqui, tipo assim, não precisa. Afinal, a gente tem muito lugar melhor para expropriar. Muito lugar mais legal para expropriar. Muito lugar para, inclusive, destruir e reconstruir, né? Eles trabalharão para criar um fluxo de ideias nessa direção. Trabalharão para colocá-las em prática. E quando amadurecerem, o povo procederá com a expropriação das casas, sem dar ouvido às teorias, que não deixarão de ser atiradas às suas pernas, sobre as indenizações que deveriam pagar os proprietários e outras bobagens. No dia em que for feita a expropriação de casas, os exploradores e os operários terão compreendido que novos tempos chegaram, que não ficarão mais inclinados diante dos ricos e poderosos, que a igualdade se afirmou em larga escala no luz do dia, que a revolução é um fato consumado e não um golpe teatral, como foi visto por diversas vezes. Pesado, né? Pesado. Parte 2. E aí é sempre o momento, quando tem essas partes, que eu bebo água, né? Também é importante, bebam água. Se a ideia de expropriação se popularizar, sua implementação não esbarrará nos obstáculos intransponíveis com os quais querem nos ameaçar. Certamente, os cavalheiros que terão ocupado as cadeiras vagas dos ministérios e do Hotel de Ville não deixarão de acumular obstáculos. Vão falar, mas é que tem tal coisa, mas tem tal coisa. Vão falar em considerar indenizações aos proprietários, como os sociais-democratas, né? Vão elaborar estatísticas, preparar alguns relatórios tão longos que poderão durar até o momento em que o povo, esmagado pela miséria e desemprego, não vendo nada chegando e perdendo a fé na revolução, deixaria o campo aberto aos reacionários e a expropriação acabaria se tornando burocrática e odiosa para todos. Eu acho que entra muito naquele elemento que a gente falou com o Daniel Santini. Eu escrevi um texto sobre o cansaço, mas tem no livro do Daniel Santini, a gente entrevistou ele lá na caverna, tá? Mas que é uma parte onde ele diz o seguinte, e eu acho isso muito interessante, muito legal, que ele diz, né? Se a tarifa zero acabar colocando as contas no vermelho, né, ela não for realmente lucrativa. Porém, ela garantir uma melhoria sem igual nas condições de vida das pessoas, foda-se a conta. Foda-se se a conta não fecha. Literalmente, foda-se. E aí é nisso, né? Nessa questão de abrir o campo reacionário, que existe de fato uma pedra no caminho. Mas se o povo não ceder aos falsos sofismas com que tentarão deslumbrá-lo, se ele entender que uma nova vida exige novos procedimentos, e se ele assumir a tarefa em suas próprias mãos, então a expropriação poderá ser feita sem grandes dificuldades. Ou seja, se ele olhar e falar, não iremos pagar, já era. Mas como poderia ser feito? Perguntarão. Nós diremos, mas com uma reserva. Relutamos em traçar em detalhes os pontos da expropriação.
Sabemos de antemão que qualquer coisa que um homem ou um grupo possa sugerir hoje será superado pela vida humana. E é esse o ponto. Eu gosto desse ponto, que é o ponto que eu estou trazendo sempre, né? A gente está aqui falando, a gente está avançando, mas os elementos práticos que se apresentam na realidade material já estão muito além do que a gente está falando aqui, do que a gente está discutindo. A gente talvez esteja falando de coisas, inclusive, que vem antes, né? Isso já dissemos. Será melhor e mais simples do que qualquer coisa que possa ser contada antecipadamente. É de supor que desde os primeiros atos de expropriação aparecerão no bairro, na rua, na quadra, grupos de cidadãos de boa vontade que virão oferecer seus serviços para indagar sobre a quantidade de apartamentos vazios, apartamentos lotados de famílias numerosas, moradias pouco higiênicas e casas muito espaçosas para seus ocupantes, que poderiam ser ocupados por quem não tem ar e em suas cabanas. Coisas que a gente fala hoje. O número de pessoas em São Paulo, só em São Paulo, em situação de rua. Em poucos dias, esses voluntários revelarão para cada rua e bairro lista completa de todos os apartamentos salubres e insalubres, estreitos e espaçosos, alojamentos imundos e residências suntuosas. Eles comunicarão suas listas livremente. E em poucos dias terão estatísticas completas. Estatísticas falsas até podem ser fabricadas em escritórios. Estatísticas verdadeiras e exatas só podem vir do indivíduo, que remonta do simples ao complexo, da própria realidade da pessoa que está lá para o movimento da luta. Então, sem esperar nada de ninguém, esses companheiros provavelmente irão encontrar seus companheiros que moram em casebre e sensivelmente dirão: desta vez, camaradas, a revolução é duradoura. Vem esta tarde em tal lugar. Todo o bairro estará lá. Vamos dividir os apartamentos. Se você não se importa com seu casebre, vai escolher os apartamentos de 5 quartos que estão disponíveis. E quando você se mudar, esse mundo vai estar encerrado. O povo armado se entenderá com quem quiser te desalojar. Ou seja, e se alguém vir para cima, a gente vai estar de prontidão para falar: aqui você não entra, aqui você não encosta. Mas não só essa questão de mudança, né, e de atualização, mas eu gosto dessa ideia de construir e reconstruir as coisas também. Talvez isso leve um pouco mais de tempo, mas de reformar aonde a gente mora, de ter esse lugar com a comunidade, né, de ter esse lugar com o próprio território que a gente vai vir a construir ou que será construído durante a luta. Mas todo mundo vai querer um apartamento de 20 quartos, nos dirão. Bem, família, isso não é verdade. As pessoas nunca pediram para ter a lua num balde. Ao contrário, sempre que vemos partidários da igualdade tendo que corrigir uma injustiça, a gente fica impressionado com o bom senso e o sentimento de justiça que anima as massas. Já vimos o impossível ser reivindicado? Já vimos o povo de Paris lutar entre si quando foi buscar sua ração de pão ou lenha durante os 2 cercos? E talvez entre até outro elemento, tá? Mas de pensar, e aí é claro, né, não estabelecer um limite, mas isso é um processo que vai se esclarecendo durante a Revolução, de até onde a gente pode chegar com luxo, para que nosso padrão não seja um padrão para baixo, principalmente na cidade, fora do campo do salário, mas seja realmente um corte onde todos vivam melhor. Né? Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que é essa a ideia. Onde a gente possa escolher de acordo, inclusive, com as nossas particularidades, gostos, ideias, pensamentos, conexões, relações. Enfim. Fazia-se com uma resignação que deixava impressionados os correspondentes dos jornais estrangeiros. E, no entanto, era bem sabido que os últimos que chegassem passariam o dia sem pão ou fogo. Certamente, existem instintos egoístas suficientes nos indivíduos isolados de nossa sociedade. Isso é um fato, né? Isso existe. Nós sabemos disso muito bem. Mas também sabemos que a melhor maneira de despertar e nutrir esses instintos seria deixar a questão de adaptação para algum escritório. E a gente poderia realmente deixar na mão de poucas pessoas para resolver isso. Então, de fato, todas as paixões ruins emergiriam. Seria quem tivesse uma mão poderosa dentro do escritório. E as pessoas que escolheriam. A menor desigualdade geraria gritos altos. A menor vantagem concedida a alguém originaria denúncias de subornos. E, óbvio, por um bom motivo. Mas, quando as próprias pessoas, reunidas pelas ruas, pelos bairros, pelos distritos, se encarregarem de mover os moradores dos casebres para os apartamentos excessivamente espaçosos da burguesia, os pequenos inconvenientes, as pequenas desigualdades serão consideradas muito levianamente. Raramente se apelou para os bons instintos das massas. No entanto, às vezes era feito durante as revoluções, quando se tratava de salvar o barco que afundava e nunca estava errado. O povo é a única saída. Basicamente é isso que está sendo dito. O homem de trabalho sempre atendeu ao chamado com muita dedicação. E eu falo até de uma perspectiva, entendeu? De alguém que trabalha com sociologia, né? De que a gente faz certas pesquisas que envolvem essas questões. Só que toda vez que deixa na nossa mão resolver essas questões, as coisas são mal resolvidas. Seja porque vai visar uma criação de linha de crédito, seja porque a gente vai ter um governo que vai olhar e vai falar: a gente vai pagar uma merreca aqui pra você sair de onde você tá e depois você se vira, e talvez a gente arrume uma casa para você, se der. Seja tirando as pessoas do território pura e simplesmente, mesmo com a garantia de casa.
E colocando em lugares individualizados, né? Em espaços individualistas, dentro de uma outra lógica de concorrência. E nunca com número suficiente para essas pessoas. O mesmo ocorrerá durante a próxima revolução. Ainda assim, provavelmente haverá injustiças. Não vai acontecer o mundo perfeito. Né? Elas não podem ser inventadas. Existem indivíduos na nossa sociedade que, mesmo um grande acontecimento, nem os fará sair de seus hábitos egoístas. Mas a questão não é se haverá injustiças ou não. Se tratará de saber como poderemos limitar seu número. Tá, se vai haver injustiça, é melhor que a injustiça aconteça no nível individual ou no nível de um programa de governo que pegue todo mundo. Inclusive para a gente conseguir resolver essas injustiças, né? O quanto menos, mais fácil. Melhor. Desapegar isso, tirar isso daí das cadeias de poder, melhor ainda. Bem, toda a história, toda a experiência da humanidade, bem como a psicologia das cidades, está aí para dizer que o modo mais justo é confiar as coisas aos interessados. Só eles poderão, aliás, levar em consideração e acertar os meus detalhes que escapam necessariamente a qualquer distribuição burocrática. Ponto. Simples. Agora que eu vi que eu tava gravando do lado errado aqui, né, gente? Ninguém me avisa. Puta que pariu. Agora sim, tô do meu ladinho. Eu não sei, eu não gosto de ficar do outro lado. Parte 3. Além disso, não se trataria de fazer uma distribuição absolutamente igualitária da habitação, né? A gente não vai olhar e falar, todo mundo agora vai ter 20 metros quadrados. Ponto. Mas os inconvenientes que ainda podem apresentar certas habitações serão facilmente reparados em uma cidade em processo de expropriação. Justamente o que eu falei. Desde que os pedreiros saibam que tem a sua existência assegurada. Nada pedirão do que tomar algumas horas por dia do trabalho que estão habituados. Eles organizarão de maneira diferente os grandes apartamentos que exigem toda uma equipe de criados. Em alguns meses, casas mais saudáveis do que as de hoje terão surgido. E para aqueles que não se estabeleceram bem o suficiente, a comunidade anarquista poderá dizer: paciência, companheiros. Palácios saudáveis, confortáveis e bonitos, superiores a tudo que os capitalistas construíram, erguer-se-ão nos solos da cidade livre. E talvez isso, inclusive, pode ser, claro, no sentido luxuoso, mas pode ser também no sentido contra-luxuoso, né? No sentido de que a comunidade responda a isso. Eles serão para aqueles que mais precisam deles. A comunidade anarquista não se constrói buscando a renda. Os monumentos que erguer para os seus cidadãos, fruto dos espíritos coletivo, servirão de modelo para toda a humanidade. Eles serão nossos. Se o povo sublevado expropriar as casas e proclamar a moradia gratuita, a partilha de moradias e o direito de cada família à moradia saudável, a revolução terá assumido um caráter comunista desde o início e terá trilhado um caminho ao qual não poderão desviá-la tão cedo. Terá desferido um golpe mortal na propriedade individual. E aí, tem uma coisa interessante, uma coisa que eu dei refletindo, né? De, tipo, por que a gente vive numa cidade onde o carrão, a casona, são os referenciais, né? É a métrica do dinheiro, né? É o que o dinheiro pode comprar, o que o dinheiro pode vir a comprar, porque a gente não tem dinheiro para isso, né? E aí eu comecei a refletir sobre essa coisa, né? Porque aí você pensa, tá, então se a gente tá falando de uma revolução, e uma revolução que ela também vai ter um aspecto cultural, e a gente vai estar né, destacando o combate contra a propriedade individual e tal, não sei o quê, talvez essas coisas percam o próprio sentido dentro da revolução. E aí a gente consiga realmente ter uma outra relação com propriedade. E aí, né, novamente, assim como a questão da alimentação, a gente tem exemplos de comunidades tradicionais, de povos originários, de comunas, de assentamentos, de quilombos, de inclusive referências culturais que podem ajudar a gente a já olhar e falar, a gente já pode pensar isso hoje. A expropriação das casas carrega, assim, o germe de toda a revolução social. A forma como isso é feito vai depender do caráter de eventos. Abriremos um caminho largo e amplo para o comunismo anarquista ou continuaremos vagando na lama do individualismo autoritário. É fácil prever as milhares de objeções que nos farão, umas de ordem teórica, outras de ordem prática. Como se trata de manter a iniquidade a todo custo, certamente é em nome da justiça que falarão. Não é infame que os parisienses se apoderem das belas casas e deixem os casebres para os camponeses? Mas não se deixe enganar sobre isso. Esses fanáticos defensores da justiça esquecem, por uma peculiaridade, a flagrante desigualdade que defendem. Eles esquecem que, mesmo em Paris, o trabalhador se sufoca em um casebre. Né? Enfim, é que acho que para o Brasil não tem muito isso, porque você olha para as favelas brasileiras, isso é muito claro. Né? Ele, sua esposa e seus filhos, enquanto sua janela, vê o Palácio do Rico. Esquecem-se de que gerações inteiras estão perecendo em bairros populosos por falta de ar, de sol, e que consertar essa injustiça deveria ser o primeiro dever da revolução. E, vale lembrar, né, a gente tem grandes propriedades no campo também, aqui no Brasil pelo menos. Não vamos insistir nessas reclamações egoístas. Sabemos que a desigualdade que realmente existirá entre Paris e as aldeias diminuirá a cada dia. E tem essa perspectiva, né, de que
não é porque existe um outro problema que esse primeiro problema não deve ser resolvido, velho. E é uma coisa que a esquerda tem, né? De tipo, coisa idiota, tá? Vai estar chegando o Dia das Mães e aí alguém vai lá e posta, principalmente na época do Twitter. Meu Deus, eu ficava muito puto com isso. Ah, minha mãe aqui, foto com a minha mãe. E vinha alguém e falava, porra, mas e a gente que não tem mãe, não sei o quê. Caralho, família. Um BO, outro BO, outro BO. Calma, calma. Diferente. E aí eu vou, inclusive, em argumentos, né? Da galera que fala, né? Pô, não pode criticar o Eduardo Paes, olha que foi o show da Lady Gaga, deixa pra criticar outro dia. Desculpa, família. Ele tá falando sobre o sistema de segurança pública, que literalmente é genocida e é conveniente com o governo do Trump, norte-americano, na exportação de imigrantes. Tá? Se isso vir para cá, talvez vocês não, né? Mas eu sei que eu seria o primeiro alvo disso daí. Então, assim, entende a dimensão de diferença também disso, tá? Só que aí entra a questão: dá para elogiar uma coisa e criticar outra. Dá para fazer primeiro um passo e depois pontuar outro. As duas coisas, embora sejam relacionadas, como é o caso do Dia das Mães, elas não precisam ser trabalhadas juntas da mesma forma. E tá tudo bem. Uma galera vai questionar, por exemplo, essa questão do Paz, falando, não, mas agora eu quero falar da Lady Gaga. Tudo bem, fala da Lady Gaga. Show. Ah, mas estão falando do Paz. Passa reto. Né? Enfim, mas é só para pontuar que isso é uma dinâmica que a rede social afetou muito. Né? De o bagulho ser esgarçado a ponto de esse tipo de debate que é colocado pelo Kropotkin que acontece quase que cotidianamente. É ridículo. A aldeia não deixará de dotar-se de moradias mais salubres que as de hoje, enquanto o camponês não deixar de ser a besta de carga do proprietário da terra, do fabricante, do usuário e do Estado. Para evitar uma injustiça temporal e irreparável, é necessário manter a injustiça que existe há séculos? É isso, basicamente isso. Uma coisa a gente resolve, outra coisa a gente resolve. Uma galera fala de uma coisa, outra galera fala de uma coisa. Uma galera vai lutar diretamente nessa coisa, outra galera vai lutar diretamente na outra coisa. E tá tudo bem. Inclusive, né, se a gente pensar que campo e cidade vão atuar juntos, a gente consegue resolver as duas coisas de uma vez. Ó, que legal. As chamadas objeções práticas tampouco são fortes. Aqui um pobre diabo nos dirá que em meio às dificuldades conseguiu comprar uma casa grande o suficiente para acomodar sua família. Ele está tão feliz lá, você vai jogá-lo na rua também? Certamente não. Se sua casa é suficiente apenas para abrigar sua família, deixe-o morar lá, é claro. Deixe-o cultivar o jardim sob suas janelas. Nossos garotos, em caso de necessidade, vão até dar uma mão para ele. Mas se ele tem um quarto em sua casa que aluga para outro, as pessoas irão procurar esse outro e dizer: sabe, companheiro, que você não deve mais nada ao senhorio? Fica no seu quarto e não pago nada. Não há nada a temer de agora em diante. Isso é o socialismo. E se o proprietário sozinho ocupa 20 quartos e no bairro tem uma mãe com 5 filhos hospedados em um quarto, o povo irá ver se dos 20 quartos não há um que depois de alguns reparos possa fazer uma pequena e boa casinha para a mãe com seus filhos, 5 filhos. Não seria mais justo do que deixar a mãe e os 5 filhos no casebre enquanto o homem desfruta de seu castelo? Básico. Além disso, o cavalheiro se acostumará muito rapidamente quando ele ficar sem criadas para arrumar seus 20 quartos. Sua esposa burguesa ficará encantada em se livrar de metade do apartamento dela. É também criar um senso de comunidade onde todo mundo cuida de todo mundo e ninguém fica sobrecarregado. Principalmente porque a relação de trabalho vai mudar. As relações de gênero vão mudar. Mas isso será um choque completo, gritam os defensores da ordem. As mudanças não terão fim. Seria o mesmo que jogar o mundo na rua e sortear as habitações. É isso, a gente não quer construir algo totalmente diferente. Eu acho que é meio que isso, talvez seja a minha maior dificuldade de trabalhar com a esquerda, de que a gente sempre se cobra de que precisa imaginar, sempre se cobra de que precisa ir além. E toda vez que a gente coloca algo que vai além, a galera olha e fala, não, calma aí. Talvez esteja indo demais. Tá, mas eu não estou indo demais porque a gente só é maluco. Tudo bem, a gente é meio doidinho, tá tudo bem, tá legal, tá da hora. Um orgulho de ser chamado de doidinho no meio do capitalismo, legal. Mas é realmente no sentido de que, na hora que a gente for fazer as coisas, a gente tem que ter noção de que aonde a gente quer chegar. Não quer dizer que a gente vai chegar e fazer isso aí logo de cara, mas a gente quer chegar lá. Então, os nossos caminhos, sejam eles certos ou errados, né? Sejam eles aquelas coisas que a gente vai fazer e vai dar certo, aquela coisa que a gente vai fazer e vai falhar, vai olhar e falar, caralho, não deu certo, vão ter esse objetivo. E a galera sabendo esse objetivo, quando a gente errar, e quando elas errarem também, já que vai estar todo mundo junto, vão olhar e falar, vamos lá, vamos para outro caminho, vamos tentar outra coisa, vamos fazer diferente. Mas é realmente entender que, inclusive as falhas, são pontuais, acontecem, faz parte. Mas é colocar que talvez não tenha um ponto final mesmo.
Talvez seja essa a grande questão nossa. Pois bem, estamos convictos de que se nenhum governo se envolver e toda a transformação ficar a cargo de grupos que surgirão espontaneamente para essa tarefa, as mudanças serão menores do que as que se produzem em 1 ano e meio de ganância dos proprietários. Puta, isso daí é verdade, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para o centro de São Paulo, a questão da expulsão dos grupos de lá, dos movimentos, das pessoas, moradores. Perdão, é isso. Em primeiro lugar, em todas as cidades importantes, há um grande número de habitações desocupadas, diga-se hoje, que praticamente serão suficientes para acomodar a maioria dos moradores dos casebres. Mesma coisa que hoje. Quanto aos palácios e apartamentos suntuosos, muitas famílias da classe trabalhadora nem ao menos os querem. Eles não podem ser usados se não forem mantidos por uma grande quantidade de empregados. Além disso, os ocupantes logo serão forçados a procurar moradias menos luxuosas, onde os próprios banqueiros cozinhariam. E aos poucos, sem desordem, a população repartiria amigavelmente as habitações existentes. A própria sociedade teria que chegar a esse ponto. Não vemos as comunas agrárias distribuindo os campos, incomodando tão poucos os possuidores de parcelas que resta somente a constatar o bom sentido e sagacidade dos procedimentos adotados pela comuna. Caralho, família, é muito louco você ir pro assentamento, principalmente os do MST, os mais antigos, que você tem uma galera que, por exemplo, não é do MST. Só que é uma galera que, tipo assim, tudo bem, exceto a galera que quer se mudar, que tá querendo vender o negócio, tem uma boa parte da galera que entende a importância de ter aquela terra, de ter aquela propriedade, tá ligado? E eu acho isso daí muito engraçado, porque tipo assim, pô, eu não concordo com o MST, mas a política de assentamento é muito interessante. Inclusive, a gente teve gente trabalhando com agroecologia que não fazia parte do MST. Isso foi muito foda, porque tava na comunidade do MST, apesar de não fazer parte do movimento social. Tava na pedagogia da luta, na pedagogia da terra. Foda-se. Tá ligado? A comuna russa, e se estabelecido por volumes de investigações, faz menos mudanças de um campo ao outro do que a propriedade individual com seus pleitos perante os tribunais. E querem que acreditemos que os habitantes de uma grande cidade europeia serão mais surdos ou menos desorganizados do que os camponeses russos. Ademais, qualquer revolução implica certo transtorno na vida cotidiana. E aqueles que esperam passar por uma grande crise sem que sua esposa burguesa jamais esteja perturbada, correm o risco de se decepcionar. É possível mudar de governo sem que o bom burguês jamais salte a ceia. Mas os crimes de uma sociedade contra aqueles que a perpetraram não são reparados dessa forma. E eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque atualmente a gente vê na nossa frente uma crise que destrói a gente, né? Eu não posso deixar de falar para vocês que eu fico até com uma certa ansiedade positiva, né? Numa certa, tipo, eu quero ver isso, de ver uma crise que leve para a reconstrução. Para entender quando é que uma crise preenche a gente ao invés de esvaziar, tá ligado? Queria dizer isso. Haverá transtornos, com certeza. Só que esses distúrbios não devem ser totalmente desperdiçados. Apenas deve ser reduzido ao mínimo. Fome a gente já tem. Matança a gente já tem. Disputa a gente já tem. Genocídio a gente já tem. Doença a gente já tem. Acidente a gente já tem. Tragédia a gente já tem. A fita é, você ter situações de fome enquanto tenta resolver essas coisas no coletivo é uma coisa. Você ter pessoas em situação de rua enquanto a gente está conseguindo reorganizar a sociedade para todo mundo ter uma casa é uma coisa. Você olhar e falar, é a polícia que está matando a gente e a gente tem um nível de violência interno com a questão de gênero muito forte, com a questão racial, e a gente olha e fala, beleza, então vamos começar a criar uma pedagogia que faça a gente viver diferente, é uma coisa. Viver na miséria, na tragédia, na destruição, do sanguinicídio, né, nessa questão, nessa necessidade de sangue da sociedade capitalista, é outra totalmente diferente. Os vampiros hoje retiram nosso sangue. Só que é importante lembrar que nesse processo, né, deles saírem dos castelos dele, raptarem a gente, sugarem a gente, eles também transformam a gente. E aí é o momento que a gente volta para ele e fala: agora isso daqui não é mais de vocês, não. Agora é nosso. Ponto. O povo comete disparate atrás de disparate quando tem que escolher nas urnas entre os apaixonados que buscam a honra de representá-los e se comprometem a fazer tudo, saber tudo e organizar tudo. Mas quando se trata de organizar o que ele sabe, o que o afeta diretamente, ele sai melhor do que qualquer cargo possível. Não vimos durante a comuna? E na última greve em Londres? Não vemos isso todos os dias em cada comuna agrária? E aí eu acho que essa reflexão é muito importante que ele encerra esse capítulo sobre a habitação, né? Falando, tipo,
isso meio que não já acontece? Bom, família, esse foi o episódio de hoje. Eu falei muito menos do que o de ontem, né? Peço perdão, mas é isso. Ele é um episódio menor, era menos páginas para a gente ler. Mas uma coisa muito interessante, né? Que é essa discussão da questão da moradia, para além do que a gente pode fazer dentro da sociedade capitalista. Ele está falando, lembrando, né, muito pautado na questão da Comuna de Paris, então a gente está olhando para um processo revolucionário. E eu sempre vou esticar, inclusive, para onde eu conseguir esticar mais do que ele, eu vou esticar. Mas sempre olhando para os exemplos reais e concretos do que a gente tem hoje. Né? O que a gente falou, por exemplo, de sair da cidade ontem para ir para os assentamentos, para ir para a ocupação da terra, é um pouco disso. Quando a gente fala de destruir certos locais e reconstruir a cidade, também tem a ver com isso. E eu gosto de lembrar sempre a música do MC Marques. Calma lá. Calma lá, que eu vou ter que pegar aqui o nome da música. Para mostrar só que a gente não precisa ir tão longe, tá? MC Marques, Céu de Pipa. Isso. Que é do MC Marques. Yeah, yeah, yeah. Mais uma noite sem dormir, vou lá pra rua, espairecer, pensar na vida, refletir, meu Deus, o que posso fazer? Uma poesia muito linda, né? E aí, abre a janela, não vê o sol, abre a carteira, não tem dinheiro, mó desespero, 2 filhos para cuidar. Enfim, aí fala, né? Tentando guardar dinheiro, uns estão com tanto, mas eles não dão nada, enquanto nós tá aqui fudido e tal, não sei o quê. Aí ele fala, por isso nós canta, por isso eu conto. O que resta é sonhar. O sonho já aí, a imaginação, a ideia. Sonhei que a favela tava linda, que todas as paredes tinham tinta. Criançada corria no meio da rua e o céu tava cheio de pipa. Básico, tá? Ó, sonhei que a favela tava linda, todo mundo tinha uma casa que tinha uma pintura. Básico. Que a criançada toda tava no meio da rua, sem preocupação. A gente voltava a ocupar as ruas. E a rua cheia de pipa, ou seja, tava todo mundo brincando. Ninguém com a barriga vazia, ninguém passando fome. As Dona Maria sorria. As vizinhas, as mães, estão felizes. É isso, olha a felicidade aí. Tinha até barraco com sacada, não são todos, não é todo mundo, mas alguns tinham, porque a galera queria. Virado de frente para a piscina. E uma piscininha para curtir. Aí, lógico, né? E aí vai. Chuva de carro importado, os menores desfilava, enfim, mas aí eu estabeleço uma crítica a essa parte, mas eu gosto da ideia. E lá tava tudo na paz. Polícia nem passava. Preto, pobre, favelado era respeitado, não discriminado. Ali ninguém mais viu o sol nascer quadrado. A gente pode inclusive falar da extinção da polícia e das prisões. É meio que isso. Eu vou encerrar por aqui, porque essa música ela já reflete muito do que eu tinha para falar. E isso já é o suficiente, tá bom? Família, a gente se vê então no episódio do podcast que sai essa semana. Deve sair quarta-feira, 8 horas da noite, tá? Para manter esse programa que eu tô curtindo esse horário, estou curtindo essa ideia, tá sendo legal. E é isso. Então a gente se vê no podcast, a gente se vê na Feira Nacional do MST, na Feira do Livro. Qualquer coisa, manda mensagem para mim que a gente se tromba, que a gente troca uma ideia, que a gente toma uma, que a gente curte, que a gente vai dar um rolê, vai dar um peão, a gente dá date no bom prato e por aí vai. É nóis, tá bom, família? Um grande beijo, até mais. Tchau!